Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Quero ler a partir do versículo 1, do 1º ao 18º versículo, para que nós entendamos o contexto daquilo que nós vamos falar. Então, eu quero pedir que você concentre a sua atenção após, a partir do 19º ao 24º versículo. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos colocar de pé, se você puder ficar de pé. Evangelho de João, capítulo 4. Nos diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Eu chamo a sua atenção a partir desse versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vem a hora, que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as professoras do departamento infantil à frente e as crianças. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Papai do Céu, todo mundo de olhinho fechado. Vamos orar. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Te louvamos pela bênção de podermos adorar e bendizer o teu nome. Te adoramos pelo Deus tão maravilhoso, perdoador, misericordioso, gracioso, que recebe a nossa adoração imperfeita, ofertada através de tudo, e aqui prestamos. Ofertada esta adoração através da nossa vida, Senhor. E nós te bendizemos, porque é o teu Espírito que transforma tudo isso em algo aceitável diante do Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre os nossos pequeninos, que eles aprendam a amar, servir e adorar o Senhor Jesus Cristo, para que assim, então, fazendo e aprendendo, possam também amar e servir ao nosso próximo. Todos nós aprendamos o verdadeiro sentido da adoração. Trabalha os nossos corações, trabalha-nos como igreja, como teu povo, cada coração, cada vida, cada família, e a tua igreja como um todo. E aperfeiçoa, ó Deus, a cada dia, a nossa adoração. É para o louvor da tua glória, o que trará, ó Deus, não só alegria ao teu coração, mas isso resultará em alegria aos nossos corações, e podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós te adoramos e te bendizemos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória dele. Amém. Podemos assentar. Não é de hoje, irmãos, que nós temos muitas vezes tantos problemas e dificuldades, heresias, erros e falhas na adoração ao Senhor, no louvor que prestamos ao Senhor. Às vezes, no meio da igreja, é mais forte, mais clara a máxima de pensar que pelo abuso proíbe-se o uso. Pelos abusos que vemos, tantos e que também estamos sujeitos, pelo abuso proíbe-se o uso. Não buscamos compreender, não buscamos o equilíbrio, não buscamos muitas vezes a palavra, mas simplesmente é mais fácil cortar do que educar, do que ensinar, do que sentar, do que motivar a fazer o que é correto. Olhando para a adoração na igreja, por isso que eu pedi que nós pudéssemos ler os versículos de 1 a 18, para que a gente pudesse entender esse encontro tão precioso. Jesus, então, é narrada a história e o momento em que Jesus encontra-se com uma mulher samaritana. João, então, faz este registro. Judeus e samaritanos não se davam. Isso era uma situação crítica, já de séculos. Os samaritanos eram entendidos e vistos na história do povo de Israel como uma parte do povo que era muito relaxada quanto aos rituais de purificação da lei, a tal ponto que muitos judeus, daqueles que moravam na região de Jerusalém, da Judéia, eles chegavam, os mais radicais, a proibirem
que então israelitas judeus sentassem com israelitas samaritanos e comessem a mesma mesa. Veja, era o mesmo povo de Israel, mas de regiões diferentes, Judeia, Samaria, e a rixa era enorme entre eles. É impressionante porque Jesus está ali, está passando pela região de Samaria, e a hora sexta era ao meio-dia. Imagine um sol escaldante ao meio-dia. E Jesus então pede água. Judeus eram proibidos de comer e beber, e Jesus pede água. Será que aquele copo, recipiente, o que pudesse ser usado pela mulher samaritana, será que estaria ritualmente puro? Eram preocupações dos judeus, não de Jesus. 7 séculos antes de Cristo, antes de Jesus encarnar, o reino do norte de Israel, ou seja, a região principalmente de Samaria, havia sido tomada pelo exército assírio. Eles foram feitos escravos. A influência da religião e da religiosidade assíria havia então tomado conta de muitas práticas do povo samaritano. E então os judeus ao sul e os samaritanos ao norte começaram a ter essas rixas, confusões e divisões, porque muitos samaritanos começaram a relaxar no cuidado da lei e da palavra de Deus do Antigo Testamento. A tal ponto, para você ter uma ideia, e aí eu quero fazer uma comparação, nós conhecemos tão bem o litoral. Imagina que alguém chegasse para você e dissesse: eu estou viajando para Natal. Ah, que joia! E vai como? Ah, eu vou de carro. Certo. E você vai por onde? E a pessoa dissesse: eu preciso chegar em Natal, então eu vou pela 232. Você acharia isso lógico? Qual BR você escolheria? Você sabe, a 101. Você vai pelo litoral, muito mais próximo, muito mais rápido. E você quisesse chegar em Natal e a pessoa dissesse: olha, e mais, eu vou percorrer e eu quero chegar lá no sertão de Pernambuco, e aí eu vou subindo. Você diz: mas o que está acontecendo? O que você vai fazer? É turismo? Está de férias? Vai passar o mês viajando? Não, é o seguinte: eu detesto a Paraíba. Eu não quero pisar naquele solo dos paraibanos. Era mais ou menos para você ter uma ideia do que era o problema entre muitos judeus e samaritanos. Eles preferiam, fazer uma rodeio enorme, ter que atravessar parte do Rio Jordão, mas muitos deles diziam: não pisarei um solo de samaritano. Jesus não. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus passa pelo território samaritano. E é impressionante porque, para piorar a situação entre os judeus e samaritanos, no passado, os samaritanos construíram um templo. O povo de Israel tinha apenas um templo em Jerusalém. Mas os samaritanos construíram um templo exatamente no Monte Gerizim. E então ensinaram a eles, aos samaritanos, que eles não precisavam ir a Jerusalém. Bastava adorar a Deus agora no templo em Gerizim. E isso aumentou a disputa e o acirramento entre eles. Jesus se revela por demais maravilhoso à samaritana. Ele fala com aquela mulher, ele dialoga com ela, ele aproveita e ensina. Isso numa época em que os judeus achavam que isso era perda de tempo, e não era só fazer isso a uma mulher samaritana. O judeu considerava que era perda de tempo, inclusive, conversar, dialogar com uma mulher que fosse judia. A conversa, o ensino, a preocupação ali em discussões teológicas e outras mais, era entre os homens. Entendiam que conversar com a mulher era perder tempo. Jesus vai na contramão dos valores daqueles líderes daquela época. Jesus cativa a mente e o coração daquela mulher. Ele aproveita para fazer isso, usando o elemento da água, com a conversa sobre a água que Jesus pediu a ela, diferenciando da água que só ele poderia dar. A água dada por Jesus, disse ele: quem beber desta água nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, ela será como uma fonte a jorrar pela eternidade do seu interior.
E é tão belo que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. É um dos símbolos do Espírito Santo, que só pode ter quem crê no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: a quem eu der desta água, a quem eu der, jamais terá sede. Você não vai precisar beber mais de outras águas, de outras cisternas, não. Porque a quem eu der dessa água, do seu interior, vai fluir, vai jorrar. Quanto mais você tiver dessa água que eu der. E ela pede dessa água. Ela pede porque, naturalmente, imagina que alguém dissesse: olha, se eu orar por você, na sua casa vai ter água de graça. Então você diria: pronto, estou livre da conta da Compesa, estou livre de gastar energia para puxar água lá do poço, que às vezes é clandestino, e por aí vai. Ou seja, meu problema de água está resolvido. E naquela época, que você não tinha a facilidade de água encanada, todo o processo que muitas vezes grande parte da nossa população tem, imagina naquela época, alguém dizer: se você beber da água que eu der, você jamais voltará a ter sede. Que maravilha, como Jesus cativa o coração dessa mulher. E aí então Jesus quer ir mais profundo. Jesus chega para ela e diz: olha, chama o teu marido. Agora Jesus começa a ir fundo no coração daquela mulher. Ele manda chamar o marido. Ela então diz que não tem. Jesus não para, ele continua. Ele diz: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos tu já tiveste, e o homem com quem você está, e esse que tu tens, não é teu marido. A mulher diz: meu Deus, essa conversa começou, o homem me pedindo água, o homem agora já está contando a minha vida. O homem sabe que eu tive 5 maridos, o homem sabe que o homem com quem eu estou não é meu marido. Quem é esse homem que está diante de mim? Esse homem está dizendo que se beber da água que ele der, nunca mais eu terei sede. Quem é esse homem que sabe a minha vida? Que água é essa? E ela vai ficando cada vez mais cativada. Ela se assusta, reconhece ser ele profeta. E aqui há uma dúvida. Alguns acham que ela poderia estar tentando desviar o assunto. Desviando ou não, ela então joga uma questão para ele, para o Senhor Jesus Cristo. Ela aproveita para tirar a dúvida sobre uma disputa que já se arrastava há um bom tempo entre judeus e samaritanos, sobre qual é o lugar de adoração. Depois dela reconhecê-lo como profeta, diz a palavra no versículo 20, que ela diz: os nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela para e diz: olha, os nossos pais adoravam neste monte, no templo de Gerizim. O monte de Gerizim foi onde a bênção sobre o povo de Israel foi pronunciada. Está lá em Deuteronômio capítulo 11, depois você pode ler com mais calma. A bênção sobre o povo de Israel na entrada da terra prometida foi profetizada, foi colocada sobre o povo no monte Gerizim. E lá, então, depois, Samaria edificou, os samaritanos, edificaram neste monte Gerizim o templo. Onde seria o local certo? Lá ou no templo de Jerusalém? Edificado por Salomão, depois foi reconstruído por Zorobabel, e então estava passando por um processo de embelezamento por Herodes. Os discípulos e outros religiosos chegaram a apontar e dizer: mestre, veja que grande construção. E Jesus olha para o templo, não desvalorizando, mas querendo dar uma grande lição nos seus discípulos. Ele diz: vês isto? Não ficará pedra sobre pedra. Isso era revoltante para os judeus, porque eles haviam feito do templo o seu objeto de adoração. Haviam perdido a essência da adoração. Estavam agora muito mais preocupados com o templo que era para testemunhar de Deus, do que o Deus que precisava ser testemunhado através da vida do povo e da adoração que era feita no templo. Jesus tira o foco da pergunta dessa mulher, muda o foco. Como quer dizer: olha, a grande questão, mulher samaritana, não é onde. Essa não é a grande questão.
não é onde se deve adorar. Não, se é no templo de Gerizim, no Monte Gerizim, se é no templo de Jerusalém, não. Essa não é a questão. Ele não vai se pronunciar e Jesus não vai discutir, ficar discutindo com a mulher sobre o local. É, não é, é por esse texto, é por aquele texto. Não, Jesus não vai perder tempo com isso. Há algo muito mais profundo a tratar. É bem verdade que ele contrasta a adoração dos samaritanos e ele diz, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, ou seja, que vocês começaram a desprezar o Antigo Testamento, a palavra de Deus, as orientações de Deus. Mas Jesus diz, então, olha, eu quero lembrar você, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ou seja, existem várias profecias falando a respeito do Salvador, e que vocês foram desprezando, muitas delas, foram desprezando orientações de Deus sobre a adoração, sobre a vida do povo, então vocês foram esquecendo a palavra, e eu quero lembrar você que algumas palavras dizem respeito ao povo judeu, que vai abençoar não só a nação de Israel, a vocês como samaritanos, mas o mundo todo. Jesus chama a atenção dessa samaritana. Os profetas chegaram a falar no Antigo Testamento de um dia, quando não mais o santuário do povo de Israel, Jerusalém, mas sim toda a terra seria reconhecida como a habitação do nome e da glória de Deus. Há um louvor do grupo Vencedores por Cristo, belíssimo, antigo, e você talvez lembre quando ele falava, quando dizia, quando as águas cobrem todo o mar, quando fala sobre a glória de Deus sobre toda a terra, quando a glória do Senhor for vista por toda a terra, em todo lugar. E o louvor continua, usando naturalmente, se baseando no que a palavra de Deus fala. A glória de Deus não pode ser retida por um templo, por paredes. A glória de Deus não pode ser retida em um monte. Assim é que Jesus então chama aquela mulher a repensar a sua adoração e lança luz sobre a nossa, a minha e a sua adoração. Onde adorar? Não, essa não é a principal questão a ser levantada. Jesus sim vai colocar como adorar e quem adorar. Essas são duas perguntas para a essência da nossa adoração. A grande questão não é o onde, a grande questão é o como, e a questão é quem. E olha que Jesus então, na palavra, no versículo 23, Jesus vai dizer, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Entenda bem que quando Jesus está falando que o Pai procura para os seus adoradores, não é que Deus está perdido, dizendo assim, quem é que é o tampa da adoração? Quem é que é perfeito? Não, nenhum de nós. Quando a Bíblia diz que o Pai procura, o sentido da palavra aqui é que o Pai está querendo gerar nos nossos corações a verdadeira adoração. O Pai quer transformar os nossos corações de pecadores em corações de verdadeiros adoradores. Só Ele pode fazer isso. Eu e você, nós não podemos fazer. Não é uma obra nossa humana. É uma obra da ação e do poder de Deus, transformando os nossos corações pecadores em corações de verdadeiros adoradores. Pensar sobre isso, então, nesta verdadeira adoração, e precisamos nos questionar, é se nós estamos, de fato, adorando a Deus em espírito e em verdade. Como foi bom começarmos o louvor hoje, relembrando esse cântico até um tanto antigo, em espírito, em verdade, que adoramos. E o que isso significa? O que isso deve significar para nós, que nos reunimos semana após semana, que nos reunimos durante a semana, nos grupos de oração nos lares, nos pequenos grupos, nas reuniões de ensaio, nas reuniões de ministérios. O que é isso? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus diz, vem a hora e já chegou, vem a hora, Ele está dizendo, olha, o tempo tinha que chegar, e esse tempo chegou. Que as divisões entre judeus e samaritanos seriam removidas.
o tempo de que o culto no templo, centrado no templo, focado no templo, isso seria substituído, porque isso teve um propósito. Não era para o povo de Israel pensar e entender que unicamente no templo é que nós adoramos a Deus. Eu via há muitos anos, quando alguém chegou e disse para uma criança, bateu uma criança num templo, desses nossos templos evangélicos, e a pessoa dizia: menino, tenha vergonha, você está mentindo no templo. Peraí, pode mentir fora? No templo não pode mentir. Que concepção é essa que eu estou tendo de Deus? E da mentira. Em casa você pode mentir, no trabalho você pode mentir, no templo você não pode mentir. Você está tendo alguma concepção e ideia errada, equivocada, do que é adorar e servir a Deus. Vem a hora e já chegou. Sim, vem a hora e já chegou. E já chegou, Jesus diz, porque Ele estava presente. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele precisa ser adorado. Vem a hora e já chegou. É a partir dele que as barreiras são quebradas. É a partir de Jesus que a igreja de Jesus reúne judeus e samaritanos, reúne os grupos mais contraditórios possíveis. É o que terminamos cantando na adoração, é pela cruz. É a cruz que nos une. É a cruz que une um assassino profundamente arrependido e sem saber o que fazer da vida, porque tirou a vida de outra pessoa e agora se depara com uma outra pessoa que é parente daquela que foi assassinada. É pela cruz, só pela cruz, que esses dois podem se reconciliar. É por meio do sacrifício de Jesus. É por meio da cruz. E recordo-me quando falava da esposa do pastor Caio Fábio, pai, que então, tendo passado, antes de ser convertido até onde eu lembro, ao Evangelho, e antes de ser pastor, antes de ser crente no Senhor Jesus Cristo, passou por uma situação de adultério, e esse testemunho foi dado, de que lá na frente, quando a mulher com quem ele adulterou, ela entregou a vida dela a Cristo, e não sei por cargas d'água, por que motivo humano, mas Deus tem os seus propósitos. Ela foi frequentar a igreja, e que agora aquele homem era pastor. Você sabe quem foi discipular ela? A esposa do pastor vai falar. A esposa. Sou eu. Eu quero tratar dela. Eu quero falar de Jesus para ela. Eu quero caminhar com ela. Eu quero ser bênção na vida dela. Ela que foi tão ferida, que quase teve o seu lar destruído. É só pela cruz, é a cruz que faz isso. E então é por isso que Jesus diz: vem a hora e já chegou. Sim, unindo judeus e samaritanos, judeus e pagãos, é pela cruz. Atos 1:8, que você conhece tão bem: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja que é só por uma obra do poder de Deus, através do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Galileia e Samaria, e até os confins da terra. Desculpe, toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. É Judeia e Samaria, pelo poder do Espírito, que podem ser alcançadas pela graça de Deus, pelo Evangelho, e podem agora, na mesma igreja, adorarem juntos. E é quando Jesus nos desafia a pensar que a nossa adoração, ela precisa ser uma adoração em espírito e em verdade. Por quê? Porque Ele está lembrando-nos, através deste final do versículo 23, porque são estes que o Pai. Jesus não está falando de uma divindade solta, perdida. Olha a relação de Jesus. Nós estamos adorando ao Pai. São estes que o Pai, estes que adoram em espírito e em verdade, são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Jesus já tinha falado em outros momentos, e mais à frente fala, e é uma expressão que ele usa carinhosamente. Ele chama Deus de Pai, e nós cremos pela Bíblia na Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E ele diz: o Pai. O Pai procura esses adoradores. É o Pai. Quando ele expulsa aqueles que estavam vendendo, e não era nem numa área como esta nossa, era como se estivesse usando o pátio para vender animais para o sacrifício que era feito em uma determinada localidade do templo, que comportava várias áreas. Quando ele expulsa os que estavam lá fora, e ele então coloca esses judeus para correr, sai derrubando tudo e tal, ele está revoltado, porque aquele era o único lugar que os gentios podiam ouvir alguma coisa, presenciar alguma coisa, porque eles não podiam entrar em determinados átrios do templo do povo de Israel, porque não era de fato permitido. Então eles sabiam a área deles, e essa área agora estava sendo usada pelos comerciantes judeus, para quem quisesse comprar algum animal, algo que fosse ser sacrificado. Jesus diz: não é possível. Então quem diz: vendam isso fora, aqui não é lugar, esse é um pátio para que aqueles que não são judeus, que os gentios, adorem ao Pai. Essa é a casa do meu Pai. Não é lugar para vocês fazerem esse comércio, até mesmo porque os sacerdotes do templo estavam enconchados com esses comerciantes, lucrando e recebendo algo em troca. Havia um comércio também fraudulento, havia fraude, havia ágio, havia roubo, N questões. E Jesus diz: essa é a casa do meu Pai. O meu Pai precisa ser adorado. Lembramos quando José e Maria, depois de ter esquecido Jesus, acharam que eles estavam no meio da multidão, passado 3 dias, eles então se dão conta de que Jesus não estava no meio daquela caravana. Ele volta, e nós bem sabemos o que aconteceu. Quando eles voltam, eles encontram Jesus no meio dos doutores, e lá no meio dos doutores, depois que então eles conseguem falar com Jesus: filho, que é isso que fizeste? Eu e teu pai, nós estávamos aflitos, procurando por ti. Jesus, o que você fez com a gente? Olha como a gente está nervoso, como nós estamos nervosos. E Jesus olha, imagina o seu filho de 12 anos olhar para você, e você de repente esqueceu ele no tempo, ou ele não voltou para casa, e você chega e diz assim: filho, por que você não voltou para casa? E ele olha para você e diz: pai, mãe, você não sabia que me cumpria estar na casa do meu pai? Como é que, como pai, você ouviria isso? José e Maria estavam ouvindo isso de Jesus. Esta é a casa do meu pai, eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Jesus então ensina os discípulos a se relacionarem e adorarem ao Pai, porque o Pai está à procura desses adoradores, que não estão perdidos com o local, se no Monte Gerizim, se no Monte Sião, se no Templo de Gerizim, se no Templo de Jerusalém. Não, vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Determinado autor, William Cowper, chegou a dizer: onde quer que teu povo se encontre, Jesus, contempla teu trono de graça e luz. Onde quer que te busquem, te encontrarão, e qualquer lugar é santo chão. Qualquer lugar é santo chão. Se estamos com o Senhor, a adoração precisa ser uma adoração espiritual. O culto genuíno, ele não pode se limitar a lugares. O culto genuíno não pode se limitar a dias. O culto genuíno não pode se limitar a épocas. O culto genuíno não pode se limitar a rituais, a observâncias externas. Porque se não tiver o interior, se não tiver a adoração em espírito e verdadeira e em verdade, sincera, de conformidade com a palavra de Deus, não é culto. Não é a adoração que o Pai procura. Como é importante pensarmos como temos adorado a Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que fazemos aqui? Porque a nossa adoração também responde não só à pergunta como, que Jesus coloca para nos fazer pensar, não que ele tenha perguntado: olha, mulher, como? Não, ele não perguntou isso. Mas ele está respondendo à pergunta que ela não fez. E que nós, como desejosos de sermos verdadeiros adoradores, precisamos fazer: Senhor, como? Como é que nós podemos te adorar verdadeiramente?
para ouvirmos de Jesus. Vocês precisam, cada um de nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Mas por que adorar? Porque quando nós adoramos em espírito e em verdade, nós precisamos estar desta forma também respondendo a outra pergunta: quem nós estamos adorando? Quem? Isso Jesus nos fala no versículo 24, além de no versículo 23 falar do Pai. Ele vai dizer no versículo 24: Deus é espírito e importa que os seus adoradores, repete então Jesus, o adorem em espírito e em verdade. Jesus vai mostrar à mulher samaritana: mulher, tira os olhos do monte, você está perdida. Tira os olhos do monte. Pense quem você tem adorado. Os seus olhos precisam estar em Deus. Deus é espírito. Deus é espírito. Importa, é necessário, é dever que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é só um espírito qualquer, não. Nós temos a nossa parte espiritual, fomos feitos assim por Deus. Mas Deus é o Espírito. Deus é o Espírito puro. Deus é o Espírito que é perfeito, que é santo. O prazer dele é um culto espiritual de um coração humilde, contrito, grato, de um coração adorador. Essa concepção é abundante no Antigo Testamento, nos Salmos, nos profetas. Você vai encontrar os servos de Deus falando sobre isso. Como a nossa adoração precisa partir de um coração quebrantado, humilde, contrito, grato. Um coração de um verdadeiro adorador. Tão belos os salmos. Um deles, o salmo do rei Davi, no capítulo 51, enquanto meditava nesse texto de João 4, me vinha ao coração quando o rei Davi ora ao Senhor, quebrantado. E ele para e diz lá no Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não diz: Senhor, dá um tempo aí que eu estou chegando lá, eu vou conseguir. Não, ele diz: cria, Senhor, em mim. Ele reconhece o seu pecado, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, forte, estável, equilibrado. Essa é a ideia. Não é de alguém que se depara e tem temores, e tem receios, preocupações. Davi teve até o fim da vida. O inabalável aí é que não vai ceder, ele vai continuar sendo fiel ao Senhor até o fim de sua vida. Até o fim ele há de adorar o Senhor. E é Davi que reconhece e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É entender que Deus quer o nosso coração humilde, contrito, grato, quebrantado, adorador. Ele chega a dizer neste salmo: não me retires da tua presença. Não me retires da tua presença. Tão profundo. Mas o nosso coração Deus quer. A nossa adoração Deus quer. E Jesus então está dizendo para essa mulher: mulher, pare de se preocupar com o monte. Agora isso é passado. Isso teve o seu tempo, mas agora eu cheguei. Vem a hora e já chegou. Agora é nova vida. Tudo aquilo precisava apontar para mim. Eu cheguei. Agora começa uma nova era a partir do Senhor Jesus Cristo. Era olhar para o passado e lembrar de Isaías capítulo 1, quando Deus rejeitou o culto de Israel. E olha que muitos judeus eram tão meticulosos em tudo, todos os rituais, tudo que eles faziam. Chegou um ponto que Deus fala lá em Isaías capítulo 1. Deus diz: quem vos requereu só pisar dos meus atos? Vamos colocar no português mais simples. Quem chamou vocês para virem aqui? Era Deus dizendo isso ao povo de Israel. Deus estava dizendo ao povo: eu não estou atrás dos rituais de vocês, os rituais têm um propósito. Vocês agora estão adorando os rituais, vocês agora estão adorando o templo. Não, eu é que preciso ser adorado. Por isso Deus perguntou ao povo: quem requereu de vocês? Quem foi que exigiu? Quem chamou vocês para pisar no meu templo? Quando Davi disse que queria construir um templo, os outros povos tinham
Deus deixa bem claro que nenhum templo poderia conter a sua glória. Era lembrando a Davi: cuidado, Davi, para você não fazer uma coisa grandiosíssima e as pessoas se perderem e não entenderem. Grande é a minha glória. Não há nenhum templo, nada que consiga comportar a minha glória. Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é grandioso. E isso o povo de Israel teve tantos testemunhos. Era Ele que precisava ser adorado. Assim como nós precisamos adorá-lo e sempre checar como está a nossa adoração. As coisas materiais, quando muito, elas podem ser apenas instrumentos, meios e não fim, não essência. Não esqueça isso. Deus é Espírito. Deus não é de pedra. Deus não é de madeira. Deus não é um monte, seja ele Gerizim ou Sião. Ele é um ser pessoal, amoroso, gracioso, justo, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é um ser incorpóreo. Precisou encarnar no propósito dele, o Senhor Jesus Cristo. Ele é um ser independente. Nós somos chamados a adorá-lo em espírito, que é honrar a Deus com todo o nosso ser, reconhecendo que Ele é Espírito. Ele não é uma madeira, Ele não é uma pedra, Ele não é uma construção, um edifício, nada disso. Ele é Espírito, glorioso, puro, santo, perfeito. Precisamos adorá-lo em verdade. Isso é honrar a Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina. Quando a Bíblia diz que nós não devemos nos prostrar diante de nenhum ídolo, nós devemos levar isso a sério. Quando nós devemos tomar cuidado para que nada se torne ídolo na nossa adoração, nós precisamos levar isso a sério. Nada. Você não veio e nós não precisamos ficar repetindo isso. E eu espero que você não tenha vindo aqui para adorar pastores, líderes. Não. Muitas vezes, honestamente, quero ser bem sincero com a igreja, muitas vezes não dava nem vontade de colocar o motivo pelo qual o pastor estaria ausente. Aí o pastor vai pregar fora, já houve situações, talvez eu volte até isso. Você vai chegar aqui e não vai saber quem é o pastor que vai pregar. De repente você não vai saber. Aí se você gosta mais do pastor Petrônio, mais do pastor Luizinho, mais do pastor Manuel, você não deve vir aqui para pastores. Você vem aqui para adorar o Senhor. E a palavra que for ministrada, você precisa receber no seu coração e dizer: Senhor, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que precisa mudar na minha vida, na minha adoração, no meu serviço? Somos diferentes e glória a Deus por isso. Porque Deus usa cada um, cada pastor, cada pregador, cada líder, cada um. E nisso está a riqueza da glória de Deus. Essa multiforme graça de Deus manifesta de várias formas. E podemos então, de fato, adorar ao Senhor. E eu imagino e creio mesmo que grande parte, não posso dizer totalidade, não, aí eu não sou Deus para saber, mas grande parte vem de fato pelo prazer de adorar o Senhor, pela alegria de bendizer e exaltar o Senhor. A verdadeira adoração, ela não separa o espiritual do físico, o interior do exterior, o coração e a vida da doutrina. Não, tudo isso faz parte. Tudo isso é adorar a Deus na totalidade do nosso ser, e todos nós precisamos disso. Quero convidar você a não nos perdermos em algumas questões da adoração da igreja. Essa adoração que é em espírito e em verdade me permita alguns desafios e aplicações para a realidade da nossa igreja aqui local. E desafios que têm sido no contexto de toda a igreja presbiteriana no Brasil. Nós corremos o risco de nos perdermos nos extremos. Igrejas, por exemplo, que só adoram com um tipo de estilo de música e condenam os outros. Tem igreja que só adora com hino. Tem igreja que só adora com salmos. Tem igreja que só adora com cânticos. A IPB posicionou-se contra e reafirmou a riqueza dos nossos hinos e cânticos e salmos. Salmos, hinos e cânticos espirituais. E eu recomendo a você dar uma lidazinha na nota
explicativa da Bíblia de Genebra. Alguns segmentos da igreja reformada no mundo trilharam o caminho de abolir hinos, abolir cânticos, e agora só estão cantando salmos. A IPB foi contrária a isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil tomou decisão firme e contrária. Nós adoramos com salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra de Deus é tão clara. E isso não significa a mesma coisa. Não significa a mesma coisa. É olhar, contemplar e adorar a Deus com a riqueza do que temos. Com a riqueza do que temos. Igrejas que proíbem palmas. Se estivéssemos numa igreja na África, talvez nós diríamos: ah, esses aí não são cristãos. Eu, Petrônio, sou, eles não. Com que base eu vou julgar esse povo? Algumas questões culturais. E isso não é essência. Eu não quero nem sair me perdendo. Ah, não, porque a Bíblia diz lá no Salmo 47, batem palmas todos os povos. Não, você pode a palma, não, a palma ali é para aplaudir. Então, para aplaudir Jesus, não vai, você não vai me ouvir dizendo isso. Vamos aplaudir Jesus. Não, não precisa. Nós adoramos ao Senhor. Nós acabamos de ter um momento com palmas. E as palmas rítmicas, não há nenhum pecado nisso. Se nós então dizemos: olha, não é porque não tem nenhuma menção de palmas rítmicas. Não tem nenhuma menção de instrumentos do Novo Testamento. Me mostre. Nenhuma menção de instrumentos do Novo Testamento. E a igreja adorou o Senhor. Eu estava aqui pensando, estava só o violão, eu não sei nem como é o nome daquele, do negócio que ia e mexia, e vinha e mexia. Eu diria que seria um ovinho de Páscoa ali, fazendo um acompanhamento ali. Dançar, é isso? Acho. A gente vai aprendendo. Com tanta simplicidade, há locais que mal tem um violão. Já houve época que o violão foi condenado na igreja, porque era instrumento do diabo, porque era usado em barzinhos no nosso país, décadas e décadas atrás. O pastor Vitor Peste, que foi o segundo pastor aqui na ordem de pastores, depois o pastor Elpi, foi pastor na igreja presbiteriana do Varadouro. E eu recordo que Dona Marlene, que tocava o órgão lá, a irmã Denise deve conhecê-la, que ela chegou, quando eu fui ser pastor lá há muitos anos, aqui há 16 anos, quando eu cheguei lá há quase 20 anos, ela disse, pastor, quando eu cheguei nesta igreja lá no Varadouro, não tinha órgão. O que tinha era o acordeon, a sanfonazinha lá. E ela chegou para o pastor Vitor Pérez e disse: pastor, o que eu tenho é isso aqui. E ele chegou e disse: traga, e vamos adorar o Senhor. A senhora não sabe tocar? Sei, então pronto. Vai ser um instrumento que a gente vai usar para glorificar e exaltar o Senhor. Logo no começo do ministério eu fiquei tão grilado, porque isso, seminarista e novos pastores, é pressão para tudo que é lado, é cobrança, e o que é que você crê, o que é que você não crê, o que você declara poderá ser usado contra você e tal, e aquela, o pessoal não faz isso. Mas é uma pressão tão grande, eu fico vendo os seminaristas desesperados, gente, calma, acalma. Há uma coisa que Deus quer, que você seja verdadeiro. Você não pode dizer que você crê no negócio e você crê no outro. Então, com calma, com equilíbrio, seja verdadeiro, que você não tem posição fechada, diga. Eu lembro quando o pastor trouxe uma lição para ser adotada. Patrônio, vê aí, se adota aí na igreja. Eu olhei, aí tinha umas 2, 3 lições que eu digo: rapaz, não dá não. Pessoal, muito obrigado, beleza, mas não dá não. Era uma engenharia enorme para tentar provar que era isso, que era aquilo, que era aquilo outro e tal. Isso me levou também até a pesquisar na época. E então fazer um estudo dos instrumentos que foram usados no templo de Israel. Muitos desses instrumentos não foram criados pelo povo de Deus. Eram instrumentos que existiam na época. Estavam sendo tirados do uso, como eu imagino, não é? Que quantos crentes convertidos a Jesus, que o violão era para outros propósitos, agora não, esse violão vai ser para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se foi usado para porcaria, para pecado, para tanta coisa ruim, prostituição, bebedeira, o que for, não, agora eu sou de Jesus. Eu vou compor para a glória de Jesus, eu vou testemunhar de Jesus através da música.
que é o que determinadas pessoas sabiam fazer tão bem. A irmã Marlene foi adorar a Deus. Ainda bem que teve o equilíbrio desse pastor Vitor Pesta, inglês, teve a sabedoria. E numa igreja, quando o conselho, passamos na época, não o conselho daqui, de outra igreja, passamos quase 2 horas discutindo, pode ou não pode palmas. Eu já estava fazendo assim, por favor, me leve, eu não aguento mais não. É muito tempo, 2 horas a gente discutindo. O pai que administrou tantas empresas públicas, e rapaz, na igreja você faz muito tempo, são umas discussões improdutivas, terríveis. O coração do pastor fica amigo, isso aí tem que aguentar. Porque o filé tem um pedacinho de osso e tal, você rói o osso e pega a carne e vai, vamos lá, tem que aguentar, tem que ir até o fim. Vota-se, aprova-se, foi aprovado. Eu tive que anunciar para a igreja, irmãos, o conselho teve reunido neste sábado, e a decisão que o conselho tomou foi que, a partir de hoje, palmas podem ser batidas no culto da manhã, no culto da noite não pode. Então a gente quer pedir a compreensão dos irmãos, tal, Damaris era pequena, no carro, voltando para casa, Damaris chegou e fez: pai, eu podia fazer uma pergunta para o senhor? Ele disse: pode. Ela fez: olha, é uma pergunta teológica. Eu disse: como é, Damaris? E eu dirigindo, ele, quando o carro vai capotar aqui. Ela fez uma pergunta teológica de Deus. Eu disse: pode fazer. Ela disse: o Deus que a gente adora na igreja de manhã é o mesmo que a gente adora à noite? Ela tinha mais ou menos 8 anos. A igreja até estava em festa, porque podia bater palmas no salão, no templo não podia. Então existem muitas questões, muitas confusões e muitas posições. Mas não perca a adoração. Não perca a essência da adoração. Igrejas que proíbem grupos de louvor, coros, cantatas, solos, duetos, trios. Não se assuste, mas é realidade. Eu estou trazendo tudo isso para que nessa diversidade, isso não é a maioria dentro da igreja presbiteriana e mesmo em outras denominações, mas é compreender. Simplesmente porque não está mencionado que não há um louvor de solo, então nós não podemos fazer solo. Simplesmente porque não está mencionado que não há uma apresentação de cantata que glorifica, honra o nome de Cristo, e que todas as nossas cantatas têm pregação da palavra, e aí não se pode adorar através de uma cantata. E outras coisas mais. O coro da igreja, quando canta, e vai cantar, Deus permita, já. Nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos de consenso, sabedoria, graça e misericórdia de Deus sobre a vida da igreja. Igrejas que parecem apostar que quanto mais feia a música, a melodia, mais agrada a Deus, porque desagrada aos homens. Então vamos desagradar os homens, porque você não está aqui para agradar os homens. Gente, do louvor, de todas as áreas, faça o melhor para a glória de Deus. Faça o melhor. Oferte o melhor da sua voz, o melhor dos instrumentos, o melhor das partituras, o melhor para a glória de Deus. Pelo menos como pregador, como pastor no gabinete, em outras áreas, a gente tenta ofertar o melhor, e assim deve ser. Por consciência de que nós estamos adorando ao Pai, a Deus Pai. Nós não estamos adorando a uma pedra, a uma madeira, ao que quer que seja. Estamos adorando ao Pai, e Ele merece o melhor das nossas vidas. Igrejas, como já mencionei, a questão do violão, que proíbem instrumentos musicais. Eu sei que nós corremos o risco do extremo do show. Corremos esse risco. Tem outras, como extremo, de que também não pode ter instrumentos. O pastor puxa o hino. Damaris foi para uma igreja, como os irmãos sabem, desde janeiro se mudou com a esposa em Salvador. Ele procura uma igreja, veja aí e tal. Vamos conversando, tirando dúvidas, tudo e tal. Eu disse: eu entrei numa igreja, achei estranho, não tinha nenhum instrumento. No louvor, o pastor foi lá para frente e ele começou a puxar o hino. Veja bem, se isso parte de uma realidade que ninguém sabe tocar nada, eu até admito. Ninguém sabe tocar, o pastor não sabe tocar, ninguém sabe tocar nenhum instrumento. Mas tendo a riqueza de instrumentos, da
da graça de Deus e nós não usarmos isto para glorificar a Deus. E tem que ser música bonita. Tem que ser. Estamos glorificando a Deus. Mas não esqueça que esse louvor a Deus, se você fosse olhar o louvor no templo, misericórdia, era tremendo, de instrumentos e de sons belíssimos. É só você olhar o que a palavra de Deus fala. Grupos dedicados, inclusive uma tribo de Israel, a tribo de Levi, era dedicada ao serviço do templo. E a adoração fazia parte disso. Pessoas que eram escaladas, porque o louvor, tudo era diário no templo. E tinham sábados especiais. Então, oferecer o melhor. Igrejas e irmãos que não adoram porque julgaram o louvor errado, às vezes só por uma palavra. Eu fico feliz na hora que até compartilhamos, conversamos, trocamos ideias, até porque como pastor efetivo nós temos a responsabilidade, e eu não corro disso. E não atribuo a outros, porque eu não quero sobrecarregar ninguém. Esta responsabilidade não é do pastor Luizinho, esta responsabilidade não é do pastor Manuel, ela recai sobre o pastor Petrônio. É uma responsabilidade. Conforme a Constituição, orientar e supervisionar a liturgia. É função do pastor. Você pensa que não, você não imagina. Se você pegar o meu boletim, talvez seja um pouquinho diferente do seu. O meu vai sendo riscado ao longo de todo o culto. Eu vejo uma crase errada, anoto lá. Eu não sou perfeccionista, só porque eu digo assim, gente, dá uma olhada lá, tá feio. Não tem essa crase. Né? E a gente conversa, troca ideias, fala com a turma da projeção, pastor, beleza, a gente vai corrigir, tal, tudinho. Porque, lógico, a gente quer corrigir, a gente quer apresentar o melhor para a glória de Deus. Estamos apresentando para homens que vão ler e devem aprender a língua portuguesa também quando lemos. Trocamos às vezes alguma palavra, como foi sugerido. Lembra daquele louvor? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E aí há uma expressão lá, você acreditou. Não, Deus não precisa acreditar em nós. Nós é que precisamos acreditar nele. E por conta disso foi alterado sem problema. Apoiei, ok, tranquilo. Em vez de dizer você acreditou, não, porque Deus não acredita em nós. Nós acreditamos nele. Você me transformou. E isso é tudo. Ah, sim. Deus não faz coisa. Rapaz, vê lá. Ó, eu estou dando esse dom, essa habilidade. Vê lá, hein? Eu estou acreditando em você, viu? Não falha comigo. Não, Deus não faz isso. Ele nos capacita. Ele não acredita. Ele não dá um créditozinho. Não. Ele nos capacita para que nós o sirvamos. Então, na hora que trocamos, sim. E você pensa que só são cânticos? Não. Somos humanos e erros acontecem. Nós temos um hino no Inário Presbiteriano, tão belos hinos. Um hino que dizia, você deve lembrar bem, chuvas de bênçãos. E tinha uma parte que dizia, gotas benditas já temos, outras rogamos a Deus. Numa reformulação do Inário, disse, vamos trocar isso aqui, porque nós não temos só gotinhas, não. Nós temos muitas bênçãos de Deus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Foi uma reformulação. Mas não se pode perder um hino por conta de uma palavrinha, de uma coisinha, e se faz a maior guerra do mundo. Guerrei para proclamar Jesus. Quem está ao seu lado? Qual é o seu vizinho que você não falou de Jesus? Precisamos dessa guerra. Guerra contra o pecado. Sim, eu não estou dizendo que a gente não faça as correções, que a gente não sente, não conversa, mas há irmãos brigando por causa disso. Brigando. E aí eu digo, puxa, eu estou envelhecendo, estou fora disso. Os anos estão passando. O pai disse que depois que passa dos 70, ladeira abaixo é rápido. Eu digo, meu amigo, eu vou passar 2 horas discutindo uma crase ali. Não, muda aí, vai mudar. Não, eu vou continuar adorando a Deus. Não vou me perder por cada crase, não. Quero tentar aperfeiçoar. Se o hino não mudou, eu vou adorar. E até uma coisa. Talvez você cantou tantas vezes o hino nacional, ó pátria amada, idolatrada. Então a gente engole o camelo, a gente grila com o camelo, grila com o mosquito e engole o camelo, canta o hino com a maior tranquilidade. Ó pátria amada, idolatrada. Eu posso até cantar, tem alguns que idolatram a pátria, infelizmente hoje
Muitos não estão nem tendo o prazer de ser brasileiros. Outros não louvam, porque julgaram que o louvor fala do eu, das pessoas, e pouco de Deus. É bom dar uma revisitada nos Salmos. O Salmo 133 vai dizer: bom e agradável é viverem unidos irmãos. E ele vai falar sobre essa união, vai falar da bênção do Senhor no Vale do Hermon, tudo. A palavra de Deus nos Salmos vai falar, nos chamando, como nós vimos hoje, no Salmo 103, bendize, ó minha alma. É o salmista falando consigo mesmo para adorar o Senhor. É um salmo que adora ao Senhor sem precisar dirigir as palavras a Deus. Começa chamando a si, depois começa chamando os anjos, toda a natureza, todos os exércitos, todas as obras de Deus para adorá-lo. Então nós precisamos de equilíbrio também. A palavra de Deus fala em Efésios 5 que o nosso louvor precisa ser também exortativo, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. É na hora que a gente adora ao Senhor, e o que a gente canta, a gente está dizendo ao meu irmão, eu estendo a mão para você, eu te abençoo, meu irmão. E tantos outros cantos que nós vamos ter expressão, que é expressão para o nosso irmão que está do lado. Porque o Salmo também nos mostra isso. Vinde, cantemos. Com quem o salmista estava falando? O salmista estava falando com a Trindade? Não. O salmista estava falando com o povo, dizendo: povo, vamos adorar a Deus. Vinde, cantemos, vamos exaltar o Senhor. Eu sei que há louvores, e nós não queremos trilhar esse caminho, de louvores que talvez nada tenham de Deus. Não, nós não queremos isso. Mas nós não queremos nos perder por conta de julgamentos de A, B ou C. Você tem dúvida? Como pastor, estamos à disposição. Se você quer tirar dúvida, se você não quer, também eu não posso. Eu não sou Deus para estar no seu coração. Não, é você. Se você quer ter em dúvida em relação a esse louvor e tal, vamos sentar e conversar sobre ele. Conversamos, estamos à disposição. A ação do Espírito Santo no Novo Testamento gerou vários louvores a Deus. Não foram só salmos. Maria adorou ao Senhor, lá em Lucas capítulo 1. Simeão adorou ao Senhor. O texto que nós cantamos aqui de 1 Timóteo 3,16, aquele que foi manifestado na carne, o texto que nós cantamos ali, muitos acreditam que certamente a igreja primitiva adorou a Deus com aquele texto, não só com aquele, mas há vários outros textos do Novo Testamento que acredita-se que a igreja adorou, até porque não tinha a facilidade que nós temos hoje de tanto recurso tecnológico. Então o texto era decorado cantando. Nós temos, por exemplo, um canto que fala do Salmo 96, vencedores por Cristo, cantou, e tantas pessoas cantaram. Cantai ao Senhor um cântico novo. E vai então usar o texto da palavra de Deus para que nós o memorizemos e adoremos a Deus. Então existem muitos louvores que foram usados pelo Espírito de Deus na vida da igreja. Com tudo isso, eu quero chamar você a sair do mundo, a sair da briga do mundo, mas a rever a nossa adoração como igreja, como discípulos do Senhor Jesus. Jesus estava falando para a mulher samaritana, mas não era só ela que precisava. Eu preciso aprender sobre isso, que a mulher teve a graça de aprender dos próprios lábios de Jesus. Os discípulos de Jesus precisavam aprender também sobre esta verdadeira adoração. E eles tiveram a bênção de uma presença poderosa do Espírito Santo, levando a igreja apostólica primitiva a uma adoração em espírito e em verdade. E eles eram pecadores, como eu e você. Jesus veio lembrar: o Pai está querendo gerar no coração dos seus filhos uma verdadeira adoração. Essa verdadeira adoração precisa ser em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E você pensa que eu não adoro se eu entrar numa igreja destas? Sem nenhum problema. Não tem problema.
Se eu estiver visitando uma igreja e lá só canto os salmos, com o que eu sei, ou o que eu puder cantar, eu vou adorar, porque eu vou lembrar que eu estou adorando a Deus. Eu não estou adorando aos salmos, estou adorando via salmos a Deus. Se eu chegar numa igreja que ela só tem cânticos, eu vou adorar. Se eu chegar numa igreja que ela só tem hinos, eu vou adorar. Mas se nós podemos adorar com cânticos, salmos e hinos, sim, cânticos espirituais, salmos, hinos, louvado seja o Senhor por isso. Na riqueza da palavra, na santidade de Deus e da beleza, queremos adorá-lo, desejo adorá-lo. A nossa vida para o louvor da glória de Deus. Curve a sua fronte, por favor, se você puder fechar os seus olhos. Recebe, Pai, a nossa adoração. Nós te bendizemos por cada grupo de louvor, pelo coro da tua igreja, pelos solos, trios, duetos, cantados. Nós te adoramos pela bênção de que o Senhor quer que os nossos corações, como filhos de Deus, possam ser corações de pecadores que têm sido transformados em verdadeiros adoradores. Perdoa as nossas faltas, perdoa as faltas e pecados do meu coração, cada um de nós. Nós já clamamos por esse perdão, mas voltamos a clamar, Senhor. Molda a nossa adoração conforme o teu querer. Dá-nos a alegria de bendizer ao Deus cujo fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Molda, Senhor, a nossa adoração. Recebe a nossa adoração. Tudo que fizermos, Senhor, nos ajuda a fazermos da melhor forma possível. Para que ao fazermos, possamos testemunhar ao mundo como nós adoramos. Nós queremos adorar, Senhor, em espírito e em verdade, porque aprendemos por tua palavra que este é o desejo do teu coração. Nós queremos, ó Deus, adorar a ti, Senhor. Que o nosso coração jamais se desvie disso. Nos ajude, nos abençoe, para que assim seja. Porque assim sendo, Senhor, o mundo haverá, e conforme a tua vontade, no teu tempo, no teu propósito, conhecer por meio da igreja quem nós adoramos. Que o mundo saiba que aqui estamos para adorarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui estamos para adorarmos a Ti, ó Deus, exaltarmos e glorificarmos o nome do Teu Filho Jesus. O mundo precisa saber que a igreja é do Teu Filho. O mundo precisa saber que tudo que nós fazemos é para o louvor da glória do Teu Filho. Por isso, ó Deus, trabalha no nosso coração. Quão enganoso o nosso coração pode ser. Mas nós louvamos porque o Teu Espírito testifica, Ele não nos engana. Ele nos orienta, Ele nos capacita. Ele traz luz em meio à escuridão e trevas. Recebe, Pai, a nossa adoração. Atenda ao nosso clamor. E bendizemos por esta igreja, por este povo que se reúne domingo após domingo, semana após semana, nos dias diversos da semana, e com o culto na vida. Adora e bendiz ao Teu Filho, para que haja vida no culto que Te prestamos quando estamos reunidos com o Teu povo. Nós Te oramos assim, no nome de Jesus, a quem adoramos e adoraremos até a vinda dEle, depois dela, para todo sempre. Amém.